galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Bora lá. Bom, falei aqui, né? Só dar um panorama geral, porque eu falei, eu terminei agora, né, essas planilhas. Eu defini os parâmetros, inclusive, muito dentro do que a gente usou ano passado, para não fugir muito. E uma coisa que me chamou a atenção no ano passado, por exemplo, é que praticamente nenhum jogador do Vasco entrou nessa listagem. Se eu não me engano, o Morato tinha condições de entrar, eu acabei não colocando os jogadores do Vasco no ano passado, esse ano eu botei para ter como referência. Mas se eu não me engano, só o Morato que tinha índice, por assim dizer, para entrar nessas listagens, né? O que é índice? Por exemplo, para goleiro, eu defini o top 10 dos goleiros com mais defesas difíceis, segundo o Footstats, que é um site de estatística, para estarem nessa lista. Ou seja, essa lista tem os 10 goleiros com mais defesas difíceis. Mas não quer dizer que o ranqueamento está só por isso. Isso é o que faz o jogador entrar na listagem. E aí eu crio ali, boto pesos, por exemplo, defesa difícil, que para mim é o principal parâmetro para o goleiro, tem peso 2. Só que se você ver ali, jogos sem sofrer gols também tem peso 2. Gols sofridos tem peso 2. Defesa simples tem peso 1. O que isso quer dizer? O goleiro às vezes tem muita defesa difícil, mas sofre gol todo jogo. Né? Então não é o único parâmetro que dá para a gente analisar. Né? Então eu tento equilibrar isso. Né? Eu tento que no fim das contas ali, deixa eu até ajeitar um pouquinho para caber tudo na tela, que no fim das contas você tem um equilíbrio de várias ações. É claro que isso aí se vai mudando, inclusive, com o tempo, né? Vai ajeitando. Eu fiz algumas alterações, pequenas alterações em relação aos índices do ano passado, mas tentei usar o mesmo parâmetro para esse ano, até para a gente ter uma noção. Né? Então, e aí tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Parece que nesse ano, inclusive, tem menos jogadores alcançando esses índices. E com números mais baixos, né? Então você tem uma dificuldade maior tecnicamente nesse ano. E aí eu falei aqui, né, dos jogadores que no ano passado foram destaque, que esse ano continuaram sendo, começar o Thiago Rodrigues. A gente falou muito da importância do Thiago Rodrigues na temporada e ele acabou ficando em primeiro. Já está tudo organizadinho, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, pontuação total de cada um. Falei, peso 2 para defesa difícil, peso 1 para defesa simples, peso 2 para gols sofridos, peso 2 para jogos sem sofrer gols. Se não me engano, só o Rafael do Cruzeiro, que acabou ficando em segundo, que é quem mais se aproxima do Thiago, que teve menos jogos sem sofrer gols. Teve, na verdade, mais jogos sem sofrer gols do que o Thiago. Né? E foram 2 jogos ali de diferença. Exatamente porque o Thiago teve ali uma queda de rendimento ali do meio para o fim da Série B, e aí tiveram alguns jogos que ele acabou falhando, teve caindo esses números, mas ainda assim, foi o goleiro mais exigido. A gente sempre falou aqui, desde o iníciozinho lá com o Zé Ricardo, o Vasco, apesar de ter uma defesa que sofria poucos gols no início da Série B, era um time que cedia muitas finalizações. Não sei como terminou agora, mas eu lembro de um período que eu falava que o Vasco era o terceiro time que mais cedia finalizações da Série B. Por isso o Thiago era tão importante. Tanto quando o Vasco teve a queda de rendimento, foi no momento que o Thiago teve a queda de rendimento. Né? Porque era ele que muitas vezes segurava, na verdade, o pepino lá atrás, como segurou contra o Ituano na última rodada. Né? Então, o Thiago acabou terminando mais uma vez como principal goleiro da competição, pelo meu índice. Rafael em segundo, mas assim, falei, isso aqui baseado nos números, só nos números. Ou seja, é uma análise quantitativa. A análise qualitativa você faz individualmente cada jogador. E aí tem alguns nomes que vi muita gente pedir. Além do Rafael, que fez uma baita Série B, Cruzeiro sobrou na competição, o Kozlinski, goleiro do Guarani, é um dos jogadores que o pessoal de vez em quando cita. Marcelo Carné é outro conhecido já de Série B. Aliás, a grande maioria desses goleiros aqui são velhos conhecidos de Série B. A exceção, talvez 2 exceções aqui, é o Kaique França. Kaique França é um goleiro que, formado na base do Corinthians, eterno terceiro reserva. Se o Walter tinha dificuldade para jogar no Corinthians por conta do Cássio, o Kaique França, principalmente, né? Porque ele estava atrás dos dois. Então, quando o Cássio não jogava, o Walter jogava, e aí sim o Kaique França conseguia ficar pelo menos no banco de reservas. Então, é um goleiro que deve estar com 27, 28 anos. Acabei não botando idade aqui para o goleiro, porque
A gente vê, por exemplo, o Fábio fazendo uma grande temporada com mais de 40 anos pelo Fluminense, ele que jogou Série B pelo Cruzeiro ano passado. Então não acho que seja tão relevante assim, não tem um peso tão significativo. Mas o Kaique França está com 27, 28 anos e está na sua segunda temporada, na verdade, atuando. Né? Teve uma temporada pelo Oeste e agora voltou e jogou pela Ponte. É um goleiro ok. Não estou falando em Vasco, tá, galera? Falei, a live de hoje não vai ser necessariamente falar sobre reforços para o Vasco, porque a gente não tem nem definido quem vai, quem fica, quem é o treinador, qual é o modelo de jogo. Então é muito difícil você falar em jogadores dentro da característica de um treinador que você não tem, de um time que você ainda não tem. Então, o que a gente vai analisar aqui são destaques da Série B de uma maneira geral. Kaique França, para mim, então, além dos nomes óbvios de Série B, batidos, você tem o Kaique França, tem 27, 28 anos, basicamente sua segunda temporada, e o Luiz Daniel, cara. O Luiz Daniel, se não me engano, tem 23 anos de idade. Vou até confirmar aqui um instantinho. O Luiz Daniel, se não me engano, foi o goleiro que pegou o pênalti do Nenê no ano passado, pelo São Paulo. Nada, tem 29 anos já o Luiz Daniel. No ano passado ele já foi bem pelo jogo. Jogou sempre em clube pequeno de São Paulo, São Bernardo, São Caetano, e está no Sampaio desde 2021. Ano passado, se não me engano, foi isso, que ele pegou um pênalti do Nenê ou do Cano. Agora estou em dúvida. E fez mais uma boa Série B. Muito bem, jogos do Vasco, principalmente, ele foi muito bem contra o Vasco também. Sampaio com uma defesa muito sólida. Foi um dos goleiros que menos sofreu gols aqui, jogos sem sofrer gols. Vou ver aqui. De gols sofridos. Ó, foi o goleiro dessa lista, só o Rafael tomou menos gol. Só o Rafael tomou menos gol. O Sampaio tem um jogo... o Sampaio brigou ali, né? Perto do G4 durante bastante tempo. Muito por conta da solidez da defesa. Isso já aconteceu no ano passado também. Então, para mim, são dois goleiros que acho que vale ficar de olho. Não necessariamente o Vasco. Para mim, o Vasco tem que ir no mercado trazer alguém acima do Thiago. Que aí, o bom dessa listagem, dessa análise, como o Vasco acabou de disputar a Série B e a gente tem os parâmetros dos próprios jogadores. Porque, para mim, o Thiago foi, junto com o Rafael, o melhor goleiro da competição. Para mim, são dois goleiros que foram muito bem na competição. Acho o Rafael mais goleiro que o Thiago. Mas, enfim, o Thiago foi talvez mais decisivo por conta da deficiência coletiva que o Vasco tinha do que o Rafael pro Cruzeiro. Né? O Cruzeiro era mais sólido, o Rafael trabalhava menos, né? Mas apareceu bem em alguns jogos também, salvando o Cruzeiro. Mas, enfim, um lá, um cá, mas a verdade é que o Vasco... para esse nível de Série B, o Vasco já tem um goleiro, né? Tanto que ele foi elogiado aqui no ano passado ainda, quando estava no CSA. Se é para trazer goleiro, o Vasco tem que trazer alguém acima do Thiago, né? Na minha visão. Né? Para mim, o Thiago, acho que para a Série A talvez não seja ainda o nome ideal, um nome que te dá uma garantia, mas então na Série B eu não vejo goleiro para você trazer, já que você já tem o melhor, ou pelo menos o cara ali do top 2.